Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula será de língua portuguesa, tá? Nós vamos iniciar o capítulo 12. O capítulo 12 será dividido em duas partes, tá bom? Hoje nós vamos fazer o capítulo 12, parte A. Aqui nós temos o nosso calendário. Quando que vocês vão fazer essa aula? Vocês vão fazer essa aula do dia 16 ao dia 19, de terça a sexta-feira de novembro de 2021. Mas, Suelite, por que nós não vamos fazer essa aula no dia 15? Porque, meninos, na segunda-feira, na segunda-feira, dia 15 de novembro, é feriado, então não tem aula, tá bom? Então, vocês vão fazer essa aula do dia 16 ao dia 19 de novembro de 2021, tá bom? E o mês de novembro, que número é? O mês de novembro é o mês 11. Olhem só, meninos. Nós já estamos no penúltimo mês do ano. Então, vamos lá, vamos iniciar. O capítulo 12, que tem como título Frio na Barriga. Então, abram a sua apostila, tá? Abra a apostila na página 50, lá no início do capítulo 12. Vamos lá. Capítulo 12, Frio na Barriga. Então, vamos ler a introdução aqui, da página 50. Histórias de suspense e mistério causam diversos efeitos em nosso corpo. Tensão, olhos arregalados e frio na barriga. Enquanto tudo não se revela, vamos nos deixando levar pela emoção da ficção. Aqui na página 51, nós temos 3 perguntas, tá? Então, respondam mentalmente, reflitam sobre essas 3 perguntas. Pergunta A. O que as crianças retratadas na fotografia estão fazendo? Observem aqui. O que elas estão fazendo? O que você acha que elas estão sentindo? Então, observem a expressão facial. Olhem só. Observem da menininha também. O que será que essas crianças estão sentindo? B. Que figuras foram formadas pelas sombras na parede? Observem aqui ao fundo. Se vocês abrirem aí a apostila nas páginas 50 e 51, vocês podem observar que tem sombras aqui, O que será que essas sombras estão formando? Que figura? C. Você gosta de livros e filmes que contam histórias de mistério e suspense? Vocês gostam de histórias misteriosas, de uma história de suspense? Por quê? Se você gosta, você vai responder o porquê. E se você não gosta, você também, né? Tem um porquê, ok? Então, pensem, reflitam sobre essas 3 perguntinhas. Agora, na página 52, nós temos o box leitura, tá? Início de conversa. Os contos de mistério e suspense nos impressionam. Por isso que a gente fica de olhos arregalados, dá um frio na barriga, né? Porque nós ficamos impressionados. Nos emocionam e fazem nosso corpo reagir com algumas sensações. É por isso que esses contos são a leitura favorita de muitas pessoas, porque despertam sensações e emoções, né, que refletem inclusive no nosso corpo. Que sensações os contos de mistério e suspense despertam em você?
Quando vocês estão lendo ou ouvindo ou assistindo a um filme de mistério, de suspense, quais são as sensações que despertam em você? B. Que tipo de ambiente, que tipo de cenário, que tipo de personagens e acontecimentos os contos de mistério e suspense costumam ter? Fácil, né? A seguir, você vai ler um conto de mistério e suspense. O que você espera sentir ao ler esse conto? Não se preocupe, pois é tudo ficção, tá? É tudo de mentirinha, não é realidade, tá bom? Boa leitura! Aqui está o nosso texto, tá? A Tchuelide vai ler para vocês, só que eu gostaria que vocês soltassem a imaginação, tá? Se sintam como se vocês estivessem participando da história, tá bom? E essa história tem uma parte bem legal, uma coisa interessante. Vai chegar um momento que terá um espaço para vocês preencherem de acordo com a sua imaginação. Olha que legal, você vai completar a história. Vamos lá? Então, viagem no mundo da imaginação, tá? Recado de fantasma. Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. Era um antigo sobrado com uma grande varanda envidraçada e um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos com quem fui fazendo amizade. Eles diziam que a casa era mal assombrada. Alguns afirmavam ouvir alguém cantando por lá às sextas-feiras. Deve ser coisa de fantasma, falavam. Se existe, nunca vi. E então contava a eles que as casas antigas como aquela, com revestimentos e assoalho de madeira, assoalhos, meninos, é o piso, tá? Estalam por causa das mudanças de temperatura. Isso é um fenômeno natural, conforme meu pai já havia me explicado. Mas meus amigos não se convenciam facilmente. Apostavam que mais dia menos dia eu levaria o maior susto. Página 53 agora. Certo dia, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com minha irmã Beth. Depois do jantar, fui para o quarto montar um quebra-cabeça de 500 peças, desses bem difíceis. Faltava um quarto para meia-noite. Eu andava à procura de uma peça para terminar a metade do cenário, quando senti um ar gelado perto de mim. As peças espalhadas pelo chão começaram a tremer. Vi, arrepiado, 5 delas flutuarem e depois se encaixarem bem no lugar certo. Só quando tive a impressão de ouvir passos se afastando é que pude gritar e sair correndo escada abaixo. Minha irmã tentou me acalmar, dizendo que tudo não passava de imaginação. Mas eu insisti e implorei que ela viesse até o quarto comigo. Uma segunda surpresa me esperava. O quebra-cabeça estava montado, formando a imagem de uma casa com um jardim bem florido. No entanto, meu jogo formava o cenário de uma guerra espacial, eu tinha certeza. No dia seguinte, fui até a biblioteca pesquisar o tema. Eu e Beth encontramos dúzias de livros que tratavam de fatos extraordinários e aparições.
E a explicação para eventos desse tipo foi a seguinte. Então, aqui é um espaço reservado para a sua imaginação, tá? Você que vai responder qual foi a explicação que eles encontraram nos livros, tá? Então, aqui vocês vão usar a imaginação. Hoje, minha casa tem o jardim mais bonito da rua. Centenas de lindas margaridas brancas florescem a maior parte do ano, para total espanto da vizinhança. O fantasma? Nunca mais vi. De certo, passeia feliz pelo jardim nas noites de lua cheia. E aí, gostaram da história? Quem escreveu essa história foi Flávia Muniz. Aqui está a fonte, tá? De onde foi retirado esse texto. Flávia Muniz. A autora do texto que você leu nasceu em Franca, que é uma cidade bem pertinho aqui de Barretos, no estado de São Paulo, e desde criança sempre gostou de histórias de suspense e mistério. Em sua carreira como escritora, que já dura mais de 30 anos, foi indicada 3 vezes ao Prêmio Jabuti por livros infantis e recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, de melhor livro infantil. Conheça mais sobre a autora acessando o site. Então, aqui nós temos um site, tá? Que se você digitar no navegador do seu computador, vai ter um pouquinho mais da história de Flávia Muniz, tá bom? Agora vamos à interpretação oral. Na página 55, nós temos perguntinhas que vocês vão responder oralmente, não precisa de registro, tá bom? 1. Que impressões e emoções você teve ao ler esse conto? E aí, meninos, o que vocês sentiram através da história? Compartilhe sua experiência com os colegas, tá? Então, falem aí com os amigos de vocês. Se vocês estiverem em casa, comenta aí com o papai, com a mamãe, com algum responsável seu, com seu irmão. O que você sentiu quando vocês ouviram essa história, tá? 2. Qual parte do conto causou mais tensão em você? O que é tensão, tio Erid? É quando nós ficamos um medo, sabe? Um medinho, algo mais que deixa um frio assim na barriga. Acredito que vocês entendam o que é tensão, é um medo, sabe? Quando a gente ouve histórias de suspense e mistério. Qual parte que vocês ficaram mais tensos? 3. Como você reagiria se estivesse no lugar do personagem do conto? E se fosse você que passasse por aquela situação? Como que você reagiria? Comente com os colegas. Agora vamos às atividades, tá? Atividade 1 da página 55. Interpretação escrita, agora não é mais oral, tá? Agora vocês vão escrever. Quais são os personagens do conto que você leu? Então, você vai colocar aqui os personagens, tá? Personagens são aqueles que participam da história, tá? 2. Contorne a imagem que indica onde se passa a história que é narrada nesse conto. É em um prédio ou em uma casa, um sobrado, tá? Então, vocês vão contornar, ok? O prédio ou o sobrado. Fácil, né? 3. Quem narra o conto de suspense e mistério que você leu? Quem é que narra?
Quem é que conta a história? 4. Assinale a alternativa que apresenta como esse tipo de narrador é classificado. Então, é um narrador personagem ou é um narrador observador? Tio Elit, qual é a diferença entre os dois? O narrador personagem é aquele que conta da história e ele está participando da história que ele está contando, tá? Então, ele é um narrador personagem, tá? É um personagem que conta a história. Ou ele é um narrador observador. O narrador observador é aquele que não participa da história, ele só está observando e contando tudo, ele não participa da história, tá? Então, a história que a Tchuelide acabou de ler, como que o narrador é classificado? É um narrador personagem ou é um narrador observador? Tá? 5, agora na página 56, tá bom? Como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa? Por que ele se sentia assim? Então, voltem lá, se vocês não se recordam, né? Voltem lá no início do texto, vão ler novamente, tá? E vão procurar qual informação? Como que o menino se sentia quando ele mudou para casa e por que que ele se sentia daquele jeito, tá bom? Exercício 6. O que os vizinhos diziam sobre a casa? Que ela era mágica e alguém assoviava por lá às quintas-feiras, que ela era mal assombrada e que alguém cantava por lá às sextas-feiras, que ela era feia e que alguém dançava por lá aos sábados. Então, se você não se recorda, né? Então, volte lá no texto, procure sobre os vizinhos. O que os vizinhos diziam sobre a casa? Muito fácil, né? Então, faça um xizinho aqui no quadrinho correto, tá bom? Agora, virem a página, tá? Vamos lá para a página 56, exercício 7. Qual era a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos da casa? Então, para quem prestou atenção, né, no texto, vai se recordar que o pai do menino dava uma explicação para ele e que, consequentemente, ele falava, né, sobre essa explicação, o porquê que a casa fazia barulhos, tá? 8. Sublinhe no trecho abaixo as expressões que indicam o tempo, ou seja, quando os acontecimentos narrados ocorrem. Tio Ed, o que é sublinhar? Sub é abaixo, tá? Abaixo. Linhar. Então, vocês vão fazer uma linha abaixo. Sublinhe as expressões que indicam tempo, ou seja, quando. Então, aqui tem um trecho que a Tchuelide vai ler para vocês e vocês vão fazer um tracinho, né? Um risquinho, uma linha abaixo das expressões que indicam quando os acontecimentos estavam acontecendo, tá? Então, vamos lá, ó. Certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com minha irmã, Beth. Então, aqui tem algumas expressões que vocês vão pensar um pouquinho e vão sublinhar, tá? As expressões que indicam o tempo, quando que estava acontecendo esses fatos, tá bom? Exercício 9. Na página 53, lá no texto, tá? O narrador fala de um fato impressionante. Releia o trecho, então voltem lá na página 53, leia, tá, o texto de lá e responda as questões. A qual fato impressionante o narrador se refere? O que aconteceu de bem impressionante lá? Tá? Volte lá e releia. Virem a página, vamos lá para a página 57, tá? B.
Pinte o relógio que indica o horário em que esse fato impressionante ocorreu. Então, lá na página 53, né, tem o fato impressionante. Está falando lá assim, faltava 1/4 para meia-noite. Como assim, Tchueli, de 1/4 para meia-noite? Vamos pensar o seguinte, meninos. Vocês ainda não aprenderam frações, tá? Mas para dar uma volta completa aqui, ó, para dar 1 hora completa, o relógio dos minutos, que é esse maior aqui, ó, ele precisa dar uma volta completa aqui para completar 1 hora, tá? E quando a gente fala 1/4 de hora, então a gente imagina um relógio aqui dividido em 4, tá? Então, imagine aqui, ó, um relógio dividido em 4, tá? Então, essa parte aqui, ó, do 9 até o 12 é 1/4, tá? E vocês aprenderam que os ponteiros pequenos indicam as horas, né? E os ponteiros maiores indicam os minutos. E no texto fala assim, faltava 1/4 para meia-noite. Meia-noite esse primeiro relógio aqui é meia-noite, ó. O ponteiro maior e o menor se encontram lá em cima, ó. Meia-noite ou meio-dia, né? Depende do período. Se tiver claro, é meio-dia. Se tiver noite, já é meia-noite, tá? Então, esse relógio aqui é meia-noite. Só que lá no texto fala 1/4 para meia-noite. Então, imaginem o relógio aqui dividido em 4 e os minutos ainda faltam 1/4 para chegar aqui no 12. Então, a Tchueli já tá dando spoiler, né? Que a alternativa correta, ou melhor, que o relógio correto é esse daqui, ó. Porque está marcando 11 horas, ó, olhem aqui. 11 horas e 45 minutos. 1 hora não é 60 minutos? Se a gente dividir 60 por 4, matemática, hein? 60 dividido por 4 é igual a 15, não é? 15 mais 15 mais 15 mais 15 é igual a 60. Então, 1/4 de hora é igual a 15 minutos, tá? Então, o relógio correto é esse daqui, ok? C. Qual foi a reação do menino ao ver as peças do quebra-cabeça se movimentando sozinhas? Voltem lá no texto se você não se recorda, tá bom? D. Qual foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite? Escreva aqui. E. Segundo o menino, que imagem deveria ser formada no quebra-cabeça? Quando ele foi comprar lá o quebra-cabeça era do quê? Era uma casa com jardim florido ou era um cenário de uma guerra espacial? Tá lá no texto também. F. No dia seguinte, depois que o susto passou, o que o menino e sua irmã fizeram? Então aconteceu, né? Aquele fato bem estranho, misterioso. No dia seguinte, eles foram fazer o quê? 10. No conto, há um espaço em branco para a explicação daquele tipo de evento. Invente e escreva uma explicação a seguir. Então, sabe aquele espaço lá que a Tchueli falou, que vocês vão colocar a cabecinha para funcionar, a imaginação de vocês? Então, naquele espacinho lá, quem escreveu lá tudo bem, mas vocês também precisam colocar aqui, tá bom? Tem crianças que vai completar lá também. Perfeito, ótimo, tá? Então, aqui você vai colocar qual foi a explicação. O que o menino e a irmã, né, a Beth, encontraram nos livros, alguma explicação que eles encontraram nos livros. Ó, letrinha maiúscula no início de frase,
tá? Atenção nas finalizações. Lá no final da frase, se a frase for afirmativa, coloque um ponto final. Não se esqueçam, hein? E letrinha linda, bem caprichada. Exercício 11, agora da página 58. Assinale a imagem que representa as flores citadas no último parágrafo do conto. Fala que são margaridas, não é? Que o jardim ficou cheio de margaridas. Qual flor será que é a margarida? Eu acho que vocês sabem, hein? Se não souber, faça uma pesquisa, tá bom? Consulte o papai, a mamãe. Mas eu acho que vocês sabem qual é a margarida. E faça um xizinho na alternativa correta, tá bom? Olha que bonitinha, Alice. Exercício 12, página 58. O conto lido apresenta a situação inicial, o conflito e o clímax. O que é o clímax? É um momento de maior tensão, tá? E tem também o desfecho. Então, nós temos uma história aí, o conto, né? Com com a estrutura dividida em 4, tá? Vamos lá. Situação inicial, conflito, o clímax e o desfecho. Aqui, meninos, ó, vocês vão numerar, tá? 1, se for a situação inicial. 2, se for conflito. 3, se for o clímax. O que é o clímax? Um momento assim, uau, de maior tensão, tá? E como que concluiu a história? Qual foi o desfecho da história número 4, tá? Então, vamos lá, ó. O menino e sua família se mudaram para um antigo sobrado. 1, 2, 3 ou 4? Coloquem aqui. As peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar sozinhas. E o quebra-cabeça foi montado. Situação inicial, é o conflito, é o clímax ou é o desfecho? Coloque o número aqui. Certa noite, quando seus pais haviam saído, algo impressionante aconteceu. 1, 2, 3 ou 4. A casa do menino e de sua família passou a ter o jardim mais bonito da rua, cheio de margaridas brancas. Tem até a cor aqui. E aí, meninos? A situação inicial, é o conflito, é o clímax ou é o desfecho? 1, 2, 3 ou 4. Coloquem os números certinho aqui, tá bom? Exercício 13, página 58. O conto Recado de Fantasma narra uma história real ou uma história ficcional? História real é realidade, tá? Que realmente aconteceu. E uma história ficcional, uma história fictícia, uma história inventada, de mentirinha. Qual que é? Fácil, né? O conto de mistério e suspense é um texto ficcional que pretende despertar sensações de tensão no leitor. Por ser uma narrativa, apresenta situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Além disso, a história se passa em lugares sombrios, possui poucos personagens e o narrador pode ser narrador-personagem, aquele que participa da história, ou pode ser um narrador observador, que é aquele que não participa da história, tá? Que ele só conta a história. Agora vamos lá para a página 59, tá? Estudo da língua. Nós vamos continuar trabalhando com a letrinha H, tá? Mas agora não só com o H inicial. Agora nós vamos ver o H intrometido. O H, quando ele intromete entre o N e uma vogal, tá? Virando, por exemplo, NH, nha, não é? O
CH, o H quando ele intromete entre o C e uma vogal, por exemplo, CHE, che, e o H intrometido aqui entre o L e uma vogal, tá? Por exemplo, LHI, li. Então, nós vamos trabalhar a letrinha H. O H inicial, no início das palavras, e o H intrometido entre N, entre C e entre L, tá bom? Então, vamos lá, ó. Leia um cartaz de campanha de trânsito a seguir. Campanha de educação no trânsito, é hora de respeitar. Sinal vermelho, pare. Sinal amarelo, olhe. Sinal verde, siga. Chega de imprudência, respeite o sinal. Então, meninos, o que nós estamos estudando? H, não é? Então, prestem atenção. Nha, nhe, nhi, nho, nhu. Xa, xe, xi, xo, xu. Lha, lhe, li, lho, lhu. H intrometido entre N, C e L e consoantes, tá? Quais são as 5 consoantes do alfabeto? A, E, I, O, U. Então, vamos lá, ó. Campanha, campanha, hora, olhe, chega. Prestem atenção nessas palavrinhas que tem H. Por que é importante que motoristas e pedestres respeitem o sinal? Converse com os colegas. Exatamente, é só os motoristas que precisam respeitar os semáforos, os sinais? Não, os pedestres também, não é verdade? O trânsito ele é composto de motoristas e pedestres. Então, nós, quando estamos andando, né, numa via, nós temos que ter muita atenção, respeitar o trânsito, não é verdade? Converse com seus colegas sobre isso. B. Escreva nos quadros abaixo as palavras do cartaz que possuem a letra H. Inclusive a Tchuela já falou todas, né? Vocês vão escrever aqui, ó, as 4 palavrinhas que tem letra H lá do cartaz. Agora, contorne as sílabas que possuem a letra H nas palavras que você escreveu. Então, depois que vocês escreverem as 4 palavrinhas aqui, vocês vão contornar a sílaba em que tenha a letra H. É só a sílaba, tá? Página 60, exercício 2. Ligue as palavras às informações correspondentes ao som da letra H de cada uma delas. Então, aqui nós temos 4 palavras, tá? E aqui 2 informações, 2 definições sobre a letra H. Primeiro, vamos ler as informações. Ó, letra H não apresenta som. Há apenas o som da segunda letra. Então, aqui é o que, meninos? Quando o H está no início da palavrinha, concordam? Porque H no início da palavra, ele não tem som. O som vai ser da vogal que acompanha a segunda letrinha, não é? Ó, já falei, hein? Letra H escrita após uma consoante. Lembra que vocês estão estudando hoje o H intrometido entre uma consoante e uma vogal? Entre o L e a consoante, entre o C e a consoante, entre N e a consoante. Vocês se recordam? Letra H escrita após uma consoante, formando um novo som. Então, aqui vocês vão ligar, ó. Manhã. Cadê o H? Ele tem som? Ele mudou o som da consoante com a vogal? Não é? Ou não? Vocês vão ligar corretamente. Chuva. Olha aqui. O chu. Chu. Consoante C, vogal U. O H intrometeu aqui. Ele não apresenta som ou ele formou um novo som?
Ligue corretamente. Homem. Olha a letrinha H aqui, ó. Homem. E aí? Tem som H aqui? Ou o som que a gente ouve é da próxima letrinha? Da segunda letrinha? Palha. Lha. Olha o H intrometido, ó. O L, que é uma consoante, e o A é uma vogal. L com A é lá, não é? Lá. L com A, lá. Mas se eu intrometo o H, vira lha. E aí, não tem som ou formou um novo som? Fácil, né? Então, façam corretamente as ligações, tá bom? Agora, escreva nos quadros a seguir quais consoantes foram escritas antes da letra H nas palavras acima. Fácil, né? Quais foram as consoantes em que o H intrometeu aí? Tem a consoante, o H e a vogal. Quais foram as consoantes que o H intrometeu? Coloquem aqui. 3. Aqui as consoantes, olha, fácil, né? Exercício 3, página 60. Escreva a letra H após as letras N, C e L das palavras a seguir e forme novas palavras. Então, prestem atenção, ó. Sono, no, N com O. Se eu intrometer o H aqui, ó, NHO, qual é a palavra que vai formar, tá? Bico, o co não é C com O? Então, se eu intrometer o H aqui, ó, no CHO, qual vai ser a palavrinha? Capa, o K não é C com A? Se eu intrometer o H aqui, ó, CHA, qual vai ser a palavra formada? Bola, lá, o lá, não é o L com A? Se eu intrometer o H aqui entre o L e o A, qual é a palavra formada? Pino, o no, não é N com O? No, N com O, não é? Se eu intrometer o H aqui, ó, qual é a palavra formada? Fila, o lá, não é o L com A? Se eu intrometer o H aqui entre a consoante e a vogal, qual é a palavra formada, tá? A letra H em início de palavra não representa som, nós já falamos isso, né? Quando a letra H é escrita após as consoantes, as letras N, C e L, esses grupos de letras NH, CH, LH apresentam um novo som, tá? Agora vamos fazer as atividades, tá bom? Atividade 1 da página 61. Escreva no diagrama o nome de cada imagem a seguir. Depois, escreva-as abaixo. Então, vocês vão procurar aqui, Tchuelid. Quais são as palavras que eu vou procurar? Então, Tchuelid vai falar, ó. Chave, telha, ninho, cachorro, coelho e minhoca. Tá? Então, vocês vão procurar essas palavras e vão escrevê-las aqui abaixo, combinado? Atenção ao último exercício da aula de hoje, tá? Página 61, exercício 2. Junte os códigos iguais para formar palavras. Então, nós temos aí três ilustrações, três códigos, tá? Os leões, que tem aqui 3 sílabas com leão, vocês vão formar a palavra aqui, fácil, né? Ó, essa, mais essa, mais essa. Fácil, escrevam aqui. O sapinho, ó, essa e essa. Qual é a palavra formada? Coloque aqui. E o macaco, ó, essa mais essa. Escrevam aqui, tá? Cada animal representa uma palavra diferente.
diferente, tá bom? E nós temos sílabas aí. E vocês vão escrever a palavra formada aqui de cada bichinho, tá bom? Atenção agora na nossa tarefa, tá bom? Tarefa do capítulo 12, parte A da aula de língua portuguesa. A tarefa da aula de hoje está lá na página 80, tá? Em mais atividades. É atividade número 12, da página 80. Hoje é dia de filme de mistério. Complete as palavras do labirinto com X ou CH para ajudar a turminha a encontrar o caminho que os levará até a sala de cinema. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é completar essas palavrinhas aqui, se elas são escritas com X ou com CH, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode consultar o dicionário, combinado? Depois que vocês completarem todas as palavrinhas corretamente com X ou CH, vocês vão pintar o caminho que tenha somente palavras escritas com X, para levar a turminha até a sala de cinema. Então, aqui vocês vão ver que vai formar um labirinto, tá? Só com letrinhas escritas com, só com palavras escritas com a letra X e que vai chegar aqui, ó, na sala de cinema para eles assistirem um filme de mistério, tá bom? Então, o tio Ed vai repetir a tarefa. Vocês vão completar todas as palavras aqui, se são escritas com X ou com CH, e depois vão pelo caminho em que tem só palavras com X e vão pintar o caminho até chegar à sala de cinema, tá bom? E assim a gente finalizou mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aproveitado, tá? As histórias de mistério, as palavras escritas com H, o H no início de palavra, o H intrometido, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!